Doutora Yara está chegando por aqui. Doutora Yara Martins fala daqui a pouco sobre a importante assembleia extraordinária que ocorreu do Sintramor aqui no município de Orleans, ontem à noite, online, mas com uma ótima participação. A Janes, presidente do Sintramor, já me passou, e a doutora Yara gentilmente, né, está nos visitando aqui a nosso convite para que ela esclareça o que foi tratado, né? Que foi tratado lá nesta importante assembleia desta noite, a participação das pessoas, as controvérsias, se houve, as decisões, né? O mais importante, a assembleia é feita para decidir, e por isso a doutora Yara está com a gente aqui. Eu já cumprimento a doutora Yara Martins, advogada do Sindicato Sintramor também, e gostaria de cumprimentá-la e já abrir aqui o microfone para que ela falasse um pouco sobre essa assembleia. Já estiveram aqui ela e a Janes de Lorenzi de Oliveira há alguns dias, anunciando a assembleia. Divulgamos aqui durante todo um período a assembleia do sindicato, e houve uma certa polêmica. Vereadores se manifestaram na Câmara de Vereadores. É um direito do vereador cobrar esclarecimentos, né? E não sei se ontem houve a participação dos vereadores também na Assembleia ou não. Doutora Yara, seja bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, Padilha, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre uma satisfação participar desse programa e sempre nos deixando à disposição aqui, né? E abrindo espaço para que a gente possa fazer os devidos esclarecimentos. Muito bem, ontem então, participação foi boa? Como foi assim em termos de número? Uma boa participação? Sim, Padilha, sim, em que pese toda a campanha contra para que não acontecesse a assembleia ontem, mas por determinação estatutária, a gente cumpriu todas as regras de divulgação. O Estatuto do Sintramor, ele estabelece que a publicação do edital deva se dar com 10 dias de antecedência. A diretoria do Sintramor tomou o devido cuidado para que fosse divulgado antes disso, porque afinal de contas a decisão tomada em assembleia ontem teria seus reflexos também para os servidores que não são associados ao sindicato. Então o edital ficou publicado, como você bem falou, na imprensa, mas o mais importante para que atingisse os servidores, ele ficou publicado desde o dia 18 de outubro em todos os setores da prefeitura, logo acima do relógio ponto. Então, todos os servidores que registram seus pontos tomou conhecimento que haveria essa assembleia no dia de ontem. E a assembleia aconteceu com uma participação bastante grande dos servidores. Muito bem, a participação grande dos servidores e, é claro, também esclarecimentos. Aí, era um item único, né? Sim. Era aceitar ou não a contribuição sindical. Como é que ficou? Então, eu vou fazer um breve histórico, claro, de como chegamos até isso. Até 2017, a CLT previa o imposto sindical. Ele tinha característica tributária e, por ter característica tributária, não havia a necessidade de consentimento ou não do servidor. Todos os servidores da categoria eram obrigados, né? Era um tributo, era obrigado a contribuir com um dia do seu salário para o sindicato. A partir de 2017, quando houve a reforma trabalhista, se modificou isso. Então, num primeiro entendimento, o STF entendia que a pessoa deveria consentir expressamente: olha, eu quero contribuir com o sindicato. Em 2023, o STF firmou o tema com repercussão geral, o tema 935, onde ele julgou constitucional a
a instituição da contribuição sindical por acordo coletivo ou convenção, ou seja, numa assembleia poderia ficar decidido a instituição da contribuição assistencial, inclusive para os não sindicalizados, desde que se abrisse espaço para que o trabalhador daquela categoria se opusesse a esse pagamento. E foi o que aconteceu. Todos os sindicatos de categoria, de classe, eles fazem uma assembleia, né, com os trabalhadores daquela categoria para aprovar ou não a contribuição assistencial. E foi o que o Sintramor fez. Convocou uma assembleia para se decidir. Ficou decidido na Assembleia ontem, por maioria dos votos, pela instituição da contribuição assistencial. O que ficou diferente daquilo que a presidente anteriormente, acredito que a gente, quando fala em comunicação, não é o que a gente fala, é o que o outro ouve, né? Existe aí de uma forma. Talvez a presidente tenha falado do anseio, porque já tinha havido uma assembleia anterior, onde os servidores associados, eles tinham o anseio de que, como todas as conquistas sindicais são para toda a categoria, nada mais justo que eles contribuem, porque isso, o associado contribui com 1% do seu vencimento inicial lá, eles contribuem, isso foi uma decisão em assembleia, eles decidiram que a mensalidade seria esse 1%, até para que o sindicato os representasse na luta salarial e na luta das conquistas dos direitos. E então eles pagam 12% ao ano, e naquela assembleia anterior, o anseio dos servidores era que nada mais justo do que o servidor não sindicalizado, beneficiado pelas conquistas do sindicato, também contribuísse com 12%. E talvez a presidente tenha falado categoricamente, como foi dito, que seria instituído esse 12% e que na realidade seria discutido o valor em assembleia, como foi discutido ontem. E ontem ficou decidido, então, que para que não seja tão oneroso para o servidor, que ele contribua pelo menos com um dia do seu salário do ano, uma vez por ano, ao sindicato. Quer dizer, ao invés de contribuir a 12% em fevereiro, ficou essa decisão final, que é um dia do seu salário anual, salário seco. O salário inicial, sem aqueles penduricalhos todos, né? Uhum. Que é o salário base, na verdade, certo. É o que a gente chama de salário base. Isso, né? Ficou decidido em assembleia. Isso ficou decidido em assembleia. Para os servidores não sindicalizados, eles irão contribuir. Mas também, Padilha, é importante dizer que nessa mesma assembleia foi aberto um prazo para que o servidor que não concorde com isso faça a sua carta de oposição de próprio punho e entregue em 5 dias úteis. 5 dias úteis a partir de hoje. Começa hoje o primeiro dia. Vai haver 2 feriados aí nesse período, então pula os feriados e finais de semana. Amanhã e mais 3 dias da semana que vem. E mais 3 dias, mas a semana que vem também tem um feriado dia 20, né? No dia 20. Então pula para quinta-feira. Quinta-feira seria o último prazo. Seria o último prazo para que o servidor se oponha a esse pagamento. Todos sabem que hoje o sindicato... Esse documento terá que ser entregue no sindicato? Isso, eu ia falar sobre isso agora, obrigada. Na verdade, o sindicato hoje ele não tem uma sede de atendimento. A presidente é que centraliza, né, essa documentação, e todos sabemos que a Janes mora na Palmeira do Meio,
que é longe, ela trabalha como agente comunitária, fica um período difícil para que o servidor encontre. Então, para que não dificulte isso, eu disponibilizei o meu escritório para o recebimento dessas cartas de oposição. A carta de oposição ela tem que ser feita de próprio punho em 2 vias, onde o servidor vai ficar com uma cópia com o recebido e a assinatura de quem recebeu, para que não haja nenhum problema, nenhum equívoco lá na frente. Cobraram de mim e eu me opus, eu não tenho, e onde está essa carta? Então, para que fique bem claro e bem organizado, disponibilizei o meu escritório para o recebimento dessas cartas. E o protocolo todo, né? Com o protocolo. Muito bem. O Bill lá do Nova Orleans pergunta, será mesmo obrigado a pagar o sindicato? Você acabou de responder, Acabei né? de responder. Na verdade, é para aqueles que aceitarem. Estarão, então, diríamos assim, cobertos pelos trabalhos importantes que o sindicato faz. Exatamente. Um dos questionamentos, eu quero rapidamente aqui, claro, nós teremos semana que vem Cultura em Debate aqui sobre esse assunto, mas um dos questionamentos que me preocupou um pouco foi a questão de transparência do sindicato levantado pelos vereadores. Essa transparência é obrigatória para a Câmara de Vereadores ou não? Não, para a Câmara de Vereadores não. Essa transparência, essa prestação de contas, ela é obrigatória estatutariamente para os servidores associados, e isso é feito anualmente. A presidente convoca uma assembleia especificamente para a prestação de contas, onde ela apresenta toda a arrecadação e a destinação dos recursos do sindicato. E também se faz a programação para o ano seguinte, aonde que a gente vai gastar, onde que o sindicato pode gastar aquilo ali. Atualmente, a arrecadação do sindicato, ele cobre algumas despesas, algumas até a própria presidente tem bancado isso para manter o sindicato. Com salários, né? Com salários é apresentado um relatório detalhado para todos os servidores. Agora, como dito, né, ontem a assembleia era online, sempre as nossas assembleias são feitas online, e o interessado ele pode participar. É divulgado o link e o interessado pode participar, porém ele não tem direito a voto, porque isso é estatutário. A associação, né, é uma associação, quem tem direito a voz e voto é o servidor associado. Porém, ontem na Assembleia, mesmo não sendo associado, foi dado voz. Agora, só uma última questão. Por exemplo, a partir de agora, todos aqueles que contribuírem com a contribuição sindical serão considerados associados? Não serão considerados associados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é... Não, associado é se ele entrar no sindicato, contribuir mensalmente com 1%, e aí ele será associado. Mas esse ele está contribuindo, a contribuição assistencial é por conta dos benefícios, porque quando a associação sindical, quando ela reivindica um direito, ela está reivindicando um direito erga omnes, que é para todos os servidores. Certo. E eles estão recebendo o benefício e uma minoria está mantendo a entidade sindical para continuar nessa luta. Então ele faz essa contribuição assistencial como forma de pagamento pelos benefícios que eles também estão recebendo. Mas a minha pergunta seria essa: este que está participando hoje como associado do sindicato, terá que pagar 2 vezes? Então, não, foi decidido na Assembleia que o associado, a própria ata da Assembleia será a carta de oposição coletiva, para que eles não paguem, porque ficou decidido ontem na Assembleia. Doutora Yara, muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui. A gente já vai marcar também para terça-feira que vem, se for possível na sua agenda, já falei com a presidente, Cultura em Debate aqui, das 11 até o meio-dia, para que a gente possa esclarecer todos os detalhes, inclusive abrindo para questionamentos para quem queira questionar também via live da Cultura, tá bom? Ok, muito obrigada, Padilha, pelo espaço que você sempre tem nos concedido, né, para que a gente faça os esclarecimentos, e ficamos sempre à disposição. Obrigado pela presença ao vivo aqui, doutora Yara Martins, que é
a assessora jurídica do sindicato Sintramor aqui de Ordes. Abraço para Janes de Lourenço de Oliveira, toda a diretoria. Parabéns pela Assembleia, né? A Assembleia é muito bem conduzida ontem à noite, pelo que a gente percebeu aqui.